Produção apressada, troca de diretor no meio do desenvolvimento, equipe pouco qualificada, pouca comunicação com o diretor original do projeto. Esses foram os ingredientes utilizados para criar o tão infame Gente, eu descobri um segredo que vocês não sabem. Devil May Cry 2 é um jogo péssimo e provavelmente o pior da franquia. Opa, vocês já sabiam disso, né? Após o lançamento do primeiro jogo da franquia Devil May Cry, no qual fez bastante sucesso, a Capcom não perdeu tempo e na mesma hora já tinha encaminhado uma sequência. Porém, Kamiya, o diretor do primeiro jogo, nem sequer tinha sido avisado que eles estavam fazendo uma sequência. Eu comecei essa companhia. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? E pior de tudo, a Capcom nem sequer se deu o trabalho de deixar o projeto nas mãos da mesma equipe, dando mesmo para uma equipe extremamente desqualificada que fazia jogos há pouco tempo. E assim começava o desenvolvimento extremamente infernal de Devil May Cry 2, no qual contou com várias coisas paias no meio. Por exemplo, o diretor original do projeto, que até hoje é desconhecido, que simplesmente pulou do barco no meio do desenvolvimento. Assim, precisando da substituição por Itsuno, no qual já era um diretor um pouco mais renomado na Capcom, sendo conhecido pelo seu desenvolvimento de jogos de lutas. Porém, a presença de alguém um pouquinho mais veterano no projeto não ajudou nem um pouco, já que os mesmos já estavam bastante encaminhados e com muito pouco tempo para o lançamento, além da Capcom não ter liberado nem um pouquinho de orçamento mínimo para eles trazerem algo decente no final das contas. Ou seja, Itsuno só poderia ficar sentado vendo todo o circo pegar fogo, enquanto no ano de 2003 era lançado o fatídico jogo que quase fundou a franquia Devil May Cry no limbo. Tá bom, vou falar logo pra vocês. Esse jogo não me agrediu tanto quanto eu achava que me agrediria. Talvez porque eu fui um pouquinho de mente aberta, tentando gostar dele, genuinamente. Porém, ao mesmo tempo, ele não tem me agredido tanto, não tira os vários problemas que ele tem, que bem, não são poucos não, são muitos. Começando só pela ideia, ele é um jogo no qual teve muito pouco tempo e muito pouco orçamento, mas a equipe estava inspirada. Porque tudo que eles tentam apontar nesse jogo, quanto ele é maior do que o primeiro. Ele tem mais missões, ele tem 2 personagens jogáveis, no lançamento ainda foi dividido em 2 discos. Ele tem mais bosses, ele tem mais inimigos, só falta ter, bem, mais conteúdo e mais qualidade. Porque esse tanto de fase não faz diferença alguma, quando as mesmas são praticamente coladas umas das outras e muito pouco inspiradas. Além de, claro, todo esse papinho de 2 discos para 2 personagens, sendo que praticamente toda a campanha da Lúcia vai ser o mesmo repeteco da campanha do Dante. Um pouquinho mais curta e pior, todas as coisas que vão ser adicionadas nela vão ser extremamente ruins. Eu não tô brincando. Bem, vocês vão saber mais ainda e vão ficar tão indignados quanto eu fiquei na hora. Começando pela lore extra, que não é contada no jogo, antigamente existia um demônio muito foda no inferno. Ele morreu e Mundus e Agrosax queriam o domínio total do inferno. E esse Agrosax ficava brigando com Mundus pra quem ia pegar a liderança do negócio. O Sparda viu aquilo e desceu a porrada no Agrosax e o bicho ficou quietinho na hora. E bem, esse jogo é basicamente, tem esse cara aqui, ele quer o poder do Agrosax e quer dominar o mundo. Nossa, isso é muito original, não é? Aí Dante junto com uma personagem nova, que é essa mina aqui, que o nome dela é Lúcia. E bem, eu acho que vocês perceberam quão genérico é toda essa tramazinha que eu contei pra vocês. Mas falando sério, mesmo pelo quão genérica ela é, eu ainda reconheço o Devil May Cry nela. Bem, talvez eu tenha assistido algo tão ruim recentemente, que eu não vou nem citar o nome. É um anime da Netflix. Talvez me fez ter uma visão um pouquinho melhor quanto a campanha desse jogo. Porque, bem, ela é uma merda, ela é horrível, mas pelo menos ela me lembra Devil May Cry. Mas mesmo assim, com essas coisas, isso não é alguma desculpa pra mim pra eu ignorar os erros dessa história. Porque se eu falei que Devil May Cry 1 é meu repeteco conta a história, esse daqui é a história totalmente inexistente. Parece só alguns diálogos que fossem jogados. E sinceramente, se me disserem que o roteiro desse jogo foi feito no meio da produção, sinceramente eu vou acreditar na hora. E além disso, falando em produção, eu acho incrível a quantidade de lendas urbanas ou rumores que tem em relação à produção desse jogo. Uma das mais famosas que eu conheço, por exemplo, que originalmente não era para ser um Devil May Cry, em si um jogo que surfasse na onda de Lara Croft. A personagem Lúcia foi adicionada ao jogo e possui uma gameplay bem mais completinha em relação ao Dante, além de ter bem mais envolvimento em relação à história. Porém, isso é apenas um rumor. Começou a lacrar. Porém, algo bem completinho que eu posso falar assim é em relação à gameplay do Dante desse jogo. Porque se no primeiro vídeo eu falei que o Dante daquele jogo era bem mais limitado em relação a esse jogo, meus amigos, o Dante desse daqui parece um idoso.
No outro jogo, mesmo limitado, o Dante tinha seus combozinhos. Você apertava o botão pronto, saia um ataque um pouquinho mais diferente. Porém, nesse jogo não. A quantidade de golpes do Dante é praticamente a mesma. E, sinceramente, ela é menor do que a do jogo anterior no mesmo, que é bastante estranho na realidade. Praticamente nada daquele Dante tá nesse Dante daqui. E o que chegou do outro jogo para esse parece extremamente mais lento ou muito mais nerfado. Mas seja sincero com vocês aqui agora. Eu não me agredi nem um pouco com essa gameplay do Dante. Não achei ela chata, entediante, algo do tipo. Eu só achei ela nhé em relação ao jogo anterior. Eu joguei com ele numa boa e até algumas partes eu cheguei a me divertir, acredite em mim. Porém, sinceramente, um pouquinho de diversão em algumas partidas específicas não tiram quanto que a equipe foi preguiçosa em relação a essa gameplay. Dentro desse jogo, praticamente todo o moveset de corpo a corpo do Dante vai ser baseado em espadas. Basicamente 3. E a única coisa que eles vão mudar vão ser basicamente a quantidade de dano e a velocidade que o Dante ataca. Porque basicamente todos os ataques que você vai diferir com ela são a mesma que você difere com sua espada inicial. Agora, em relação às armas de fogo, se eu falei no primeiro vídeo que em Devil May Cry 1 as armas de fogo eram bem importantes em relação às espadas, nesse jogo eles extrapolaram a ideia, porque praticamente combo, inimigo, boss, tudo que você precisava usar vai ter que usar com os pistola, porque parece que esse jogo te pune a toda hora se você tentar atacar algum inimigo no corpo a corpo e não na pistola. E não só isso, parece que o jogo toda hora te empurra a usar as pistolas, e não só isso, elas estão extremamente quebradas e OPs. Esse jogo tem uma certa variedade de armas de fogo, mas você só vai usar pistola. Você só vai precisar de pistola e, meu Deus do céu, o jogo. Por que usar tanta arma de fogo na franquia? Que a principal coisa mais divertida é você ir no corpo a corpo com o inimigo. E a pior parte, elas não dão tanto dano quanto as espadas, porém elas são muito mais úteis do que ela em relação ao dano. Então por isso você vai ficar lá, entediavelmente, ficando atirando no boss até ele chegar a 0 com essas pistolas inúteis. E bem, meus amigos, falando nos bosses e nos inimigos, comparados com o Devil May Cry 1, que eu fiquei falando toda hora o quanto que eles foram repetidos na franquia por serem extremamente marcantes, meus amigos, os desses jogos são extremamente preguiçosos. É um esqueleto daqui, é um bicho cabra aleatório, ou então essa merda de golem aqui que, sei lá, deve ser o pior inimigo da franquia, ou esses urubuf que fica de longe te atirando fogo. Meu parceiro, o que é isso, Capcom? Qual a sua ideia com isso? Isso daí não tem nada a ver com Devil May Cry. E pior, alguns desses inimigos chegam a te agredir de tão chatos que são. Alguns ou são muito OP demais ou eles são muito fáceis demais. Por exemplo, essa quebra demoníaca. Meu amigo, você pode achar até de boa você lutar 1v1 com ela, mas quando você chega em áreas mais avançadas na campanha, o jogo simplesmente enche a sessão dessas merdas de cabra. E tem algumas que voam e ficam lançando esses ataques que são teleguiados. Ou seja, você vai ter que lutar com um inimigo no qual é ruim para levar stun e você ainda por cima tem que ficar pulando para você atingir ele. E bem, vocês já perceberam quão idiota essa ideia toda é, né? Isso sem nem falar do Golem. Ele é extremamente fácil se eu tiver ele. Mas, meus amigos, se você for, sei lá, no Bullet Palace na vida, é simplesmente um inferno lutar com esse bicho. Porque esse bicho já é veneno, se você chegar perto, ele se regenera se você não ligar muito pra ele. Ou seja, em uma sessão que tem vários deles, você vai ter que ficar tomando cuidado para ficar batendo em um e bater em outro. E tomar cuidado porque você bateu antes e não se regenerar logo. E pior, ele provavelmente é o pior inimigo do jogo inteiro para levar stun. Os tapadilhos te faz sair voando. Ou seja, parabéns amigos, te vira aí. Porque provavelmente dessa vez nem a pistola vai te ajudar. Dito isso, peguem agora a minha gameplay extremamente estilosa, extremamente divertida, da minha luta extremamente árdua contra o melhor inimigo da franquia inteira. O tanque de guerra possuído. Agora, enquanto os bosses, helicóptero possuído. Eu joguei no estúdio da Capcom, que olhou a franquia Devil May Cry 2, olhou o primeiro jogo, toda a ideia que ele passou, e olhou pro executivo e falou: bora fazer um boss com um helicóptero possuído. Você só pode atacar ele com pistolas, e ele é uma boss fight longa pra cacete, que se divide em praticamente 4 partes no mapa inteiro. E boa sorte pra lutar com essa merda, porque ele é praticamente o boss mais entediante possível da franquia. E eu digo mais, talvez ele seja o pior dela inteira.
Eu achando que não tinha como piorar isso, os caras me metem 3 cabeças flutuantes que ficam de longe atirando e a maioria delas não recebe dano, porque durante o intervalo somente um entre as 3 vai receber algum dano. Meu amigo, quem foi que teve essa ideia? E pior, o inimigo não tem um design interessante, ele não tem uma lore interessante, nada nele interessante. Você só vai ficar de longe atirando com as pistolas e pior de tudo, o moveset dele é podre, podre mesmo. A maioria dos ataques você não vai desviar por técnica, por habilidade, não. Você vai desviar em nome de Jesus pela sua sorte. Porque, meus amigos, não tem como desviar dessa merda. Você só vai desviar dessa bosta por sorte. E eu não digo por alguém que só jogou a campanha uma vez. Eu tive coragem mínima de rezerar essa merda mais de 5 vezes seguidas. E, meus amigos, até hoje eu não sei como lidar com essa merda de boss. Porque sempre que ele aparece eu sinto que minha alma morre. Eu perco um ano de vida jogando contra ele. Mas olha só, o jogo agora vai receber algum elogio ao menos. Porque tem bosses específicos do jogo que, ao menos, eu consegui me divertir. Começando pelo Bulwark. Porque na primeira vez que eu me encontrei com ele, a primeira coisa que eu percebi é o quanto que ele tá acima de qualidade em relação ao restante dos bosses desses jogos. Porque ele tem um moveset único, ele realmente vai te trazer algum desafio e, principalmente, você não tem como derrotar ele só usando pistolas. Porque além dos movesets padrão deles, ele vai ser acompanhado por 2 lobos que vão te atacar junto deles. E sinceramente é uma coisa bastante legal em relação a ele. E não só isso, ele parece ter uma lore bastante legal, mesmo que o jogo infelizmente não desenvolva. Já que pelo visto ele teve alguma coisa em relação ao Sparda, o pai de Dante. Porém, né, se não tá no jogo, não tem o que eu posso fazer em relação a isso. E bem, sim, em relação ao primeiro jogo, eu critiquei o boss final. Nesse daqui eu vou ter que elogiar. Foi mal aí, gente. A primeira forma dele é uma coisa horrenda, provavelmente dos piores inimigos da Devil May Cry inteiro, sendo praticamente uma gosma imensa, que é um repeteco de todos os bosses do Devil May Cry 2. Ah, e também tem o Carlos Gabriel, que eu esqueci de avisar, mas ele faz a segunda aparição nesse jogo. E bem, não tem muito o que falar, é praticamente só pra assinalar que esse jogo é um jogo vagabundo, por estar repetindo o boss do jogo anterior, só por ter preguiça de fazer um novo. Mas depois que você derrota ele, você é agraciado com essa cutscene aqui. Peitos e coxas. Bem, esse é Agrosax, o vilão principal do jogo. Bem, aqui temos uma boss-fight até que muito legal. E se eu elogiei a dos lobos, essa daqui eu também vou elogiar bastante. Porque ela tem um moveset legal, ela é extremamente difícil em relação às outras, e nela é impossível você derrotar ele só usando pistolas. Quer dizer, tem até como, mas não tem diversão alguma. Nessa daqui, o Gislo Franco é muito mais divertido do que qualquer pistola. E sinceramente eu fico feliz por isso. Porque ao menos se esse jogo for extremamente ruim, ele ao menos finaliza com um boss extremamente legal. E essa cutscene aqui provavelmente é uma das mais da hora da franquia. Eu tô evitando falar dele a análise inteira, mas meu Deus, esse é um dos vilões mais horrorosos da franquia inteira. Você vai ter um Papa Pipa Mole na franquia, você vai ter um Mundus que é bem dane-se, mas esse daqui é o único desses daqui que me agride de verdade. I was going to be the king of this world! King? Yeah. Here's your crown. Agora, quanto à campanha da Luz, ela é praticamente a mesma merda da campanha do Dante. É praticamente os mesmos cenários, os mesmos mapas, só que um pouquinho mais curto. Claro, tem algumas coisas extras e eu vou falar um pouquinho disso. Meu parceiro, se na análise anterior eu reclamei muito das fases de Thiago e Devil May Cry 1, porém pontuando o fato delas serem curtas e isso não agredir a gente de jeito nenhum, eles simplesmente me metem 2 fases seguidas da Lúcia debaixo d'água, com boss exclusivo. E falando em boss, meu amigo, se eu reclamei muito dos bosses da campanha do Dante, esse daqui me agrediu. Ele me agrediu mesmo. A gente agora com isso pode falar um pouquinho do balanceamento do jogo em relação às outras dificuldades. Tem esse inimigo aqui, que ele que parece o Belial de Devil May Cry 4, só um pouquinho mais bucha.
E bem, ele tem uma mecânica que ele vai puxando você enquanto gira essa bosta aqui que ele chega na mão. Agora vamos ver como eles vão adaptar isso para a forma Dante Mushidai. Bem, praticamente é impossível você ficar longe dele se ela tiver esse negócio. Ele automaticamente puxa você para perto e você vai levar um dano absurdo por chegar perto dele. E agora vamos para esse bosta de peixe aqui que é uma bosta da Lúcia. A mecânica dele é basicamente, ele fica invisível e por um pouquinho de tempo ele aparece de novo e você pode dar uns tiros nele para tirar dano. E bem, qual foi a ideia genial que os desenvolvedores adaptaram isso? Se vira aí, ele vai ficar invisível a boss fight inteira, você não tem um louquinho para se virar e vai ficar tirando no nada até tiver a sorte de acertar alguma coisa. Mas claro, por que eu tô reclamando disso? Quem que vai ser sem consciência vai querer platinar um jogo desse? Quem vai querer jogar outras dificuldades para fazer uma análise um pouquinho mais completa, né? Hora de falar de algo que realmente me agride muito nesse jogo, além das outras mil coisas, que é bem como funciona todo o sistema de estilo nesse jogo. Eu não sei o que eles tiveram na cabeça na hora de fazer isso, mas basicamente, em todo Devil May Cry tem um jeito em específico que eles fazem para te agradar em relação à luta, enquanto você tá jogando bem. No caso é o estilo. Sempre que você tá jogando, quanto mais esse estilo aumenta, mais os seus golpes vão surtir mais dano. E no final da fase você vai ganhar uma nota em relação ao seu desempenho na fase inteira. Normalmente baseado em tempo, no dano que você leva e principalmente o quanto que você conseguiu estilar bem em relação a esse estilo. Que normalmente é definido pelo quanto que você varia nos ataques, o quanto de dano que você causa no inimigo e também o quanto de dano que você recebe. Porém, o desse jogo, eu não entendo nada desse jogo, meu Deus do céu. Vai ter essa barra de estilo. Ela aumenta da forma mais fúnebre possível. Só você acertar alguns golpes bem específicos no inimigo. Porém, tem outro porém ainda. Os inimigos morrem muito fácil, muito mais rápido do que você consegue manter esse combo. E esse combo desce mais rápido ainda do que o do primeiro jogo. E pior de tudo, nem adianta você chegar no S. Porque basicamente a quantidade de estilo que você vai ganhar no final da fase vai ser definido do quanto que você manter esse rank S durante as lutas. Ou seja, ganhar um rank S, ou você manter ele pela luta inteira, provavelmente o seu rank vai descer muito. E eu não digo tipo, vai descer para um B ou vai descer para um A. Não, provavelmente ele vai descer para um D, por você não tá ótimo. O rank desse jogo é extremamente rigoroso. Isso não é de maneira positiva não, é de maneira pejorativa mesmo, porque ele não faz sentido algum. E eu duvido muito que alguém que não seja um psicopata maníaco conseguir tirar rank S em mais de 3 missões nesse jogo. Tá, eu me acalmei um pouco. A gameplay da Lúcia ela é um pouquinho legal sim. Ela não é melhor do que a gameplay do Dante, como muitos acabam dizendo que ela é melhor que a gameplay do Dante do primeiro jogo. Porém, ela é um absurdo em relação à gameplay do Dante desse jogo específico. Ela tem ataques bem melhores, ela tem uma velocidade um pouco melhor, ela não parece um velho broche atacando você. Mas no geral é isso, não tenho muito a que adicionar. Após você zerar no modo hard com o Dante ou com a Lúcia, você automaticamente libera a Trish. Que bem, tem o exato mesmo moveset do Dante do Devil May Cry 1. Parece que foi a equipe querendo zoar com a gente falando gente, se liga, a gente pode colocar o Devil May Cry 1. Não quis colocar não, você joga com o Dante no Devil May Cry 1 com essa gameplay horrível e fica com a Trish aí, com a gameplay um pouquinho mais parecida com a dele. E bem, eu não preciso falar muita coisa, ela é extremamente mais divertida de se jogar do que com o Dante e sinceramente eu até prefiro jogar com ela do que com a Lúcia. O que bem é um pouquinho irônico, que eu vou admitir uma coisa pra vocês. Eu só comecei a gostar da Trish depois desse jogo, porque o tanto que ela me salvou, o tanto que ela trouxe um pouquinho de mais de diversão em relação a esse jogo, não tá escrito. Bom, além disso, esse jogo tem um Blood Palace, que bem, esse Blood Palace provavelmente é a coisa mais difícil da franquia inteira. E eu não tô brincando não, o quanto que essa bosta é injusta não é brincadeira. Bem, basicamente, nesse Blood Palace, depois de cada andar você vai ter 3 portas específicas. Uma avança 1 nível, um avança 10 níveis, um avança 100 níveis. E bem, para platinar o jogo precisava chegar a 9.000 níveis. E bem, o problema é que a cada nível a dificuldade aumenta, e ela aumenta muito. Então as fases específicas que são infernos de se passar. Então bem, após mais de 20 tentativas, eu só perdi a paciência, codei o jogo de região e coloquei um códigozinho que faz que eu tenha um Devil Trigger infinito e zerar essa merda rapidinho. Sinceramente, tirando eu gravando os clipes pra trazer pra análise desse jogo, eu nunca mais na minha vida pretendo tocar esse jogo. Meu parceiro, chega, pra mim chega. Esse jogo tirou meu tempo, ele tirou minha vida, ele tirou minha alma. Por isso, a nota que Devil May Cry 2 vai ganhar não é nada mais, nada menos. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de dar like, se inscrever. Eu ia falar mais coisas, mas sinceramente eu tô cansado. Eu estou cansado, chefe. Bem, é isso. E até a próxima. Tchau, tchau.
Eu estou cansado, chefe.